Olá, que bom tê-lo de novo aqui para mais uma videoaula. O assunto, nós vamos trabalhar ligação iônica. Nós vamos ter uma aula sobre essa aula sobre ligação iônica, teremos uma também sobre ligação covalente. Mas antes de comentar em si a ligação iônica, é interessante a gente pegar um conceito. Você já ouviu falar da regra do octeto? O próprio nome já diz aí, octeto quer dizer 8, né? Mas 8 o quê? O que é essa regra do octeto? É uma regra que está ligada ali aos gases nobres, ok? A gente estudou os gases nobres ali na aula sobre tabela periódica, tá? Dá uma relembradinha lá. Os gases nobres, eles têm justamente esse nome, por quê? Porque eles são nobres, são pouco reativos, tá? Então, na verdade, o que acontece? Esses camaradas, eles não perdem, não ganham elétrons, é difícil acontecer uma reação, na natureza mesmo eles estão ali isolados, tá? E isso chamou a atenção de alguns pesquisadores que foram tentar descobrir por que esses camaradas ali, os gases nobres, são tão pouco reativos assim. E qual a surpresa deles quando eles perceberam que ao fazer a distribuição eletrônica desses camaradas, eles tinham o quê? O hélio com 2 elétrons na camada de valência, a última camada, e todos os demais elementos ali da tabela periódica dos gases nobres tinham 8 elétrons na última camada. Então, quando a gente fazia lá a distribuição, por exemplo, do argônio, então você pega lá o argônio, número atômico 18, se você fizer a distribuição dele, então dá lá 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Se você contar comigo aqui, ó, vai dar 18 elétrons, ok? Olha só, a camada de valência, lembra lá, ó, é a camada de maior nível, tá bom? Então o que acontece? Se você ver a camada de valência aqui, ó, e somar, você vai ter 6 mais 2, 8 elétrons. Então esse camaradinha tem 8 elétrons na camada de valência. Ok? Se você pegar qualquer outro que não seja o hélio, tá? Qualquer outro elemento aqui, for fazer a distribuição dele, sendo gás nobre, você vai observar novamente isso aqui, tá? Você vai ver que ele vai ter 8 elétrons na camada de valência. Então você pode pegar ali o xenônio, o criptônio, radônio, você vai observar que eles têm em comum o quê? 8 elétrons na última camada. Ou seja, a última camada deles é completinha, tá? Se já é completinha, para que eles vão perder ou ganhar elétrons? Então esses camaradas não perdem nem ganham. Verificado isso, o que acontece? Os átomos, os demais átomos da tabela periódica, eles não têm a camada completa, a última camada. Então o que eles vão ter que fazer? Vão ter que dar um jeito de tornar elas completa. Para quê? Para ficar estáveis igual os gases nobres. Ora, os gases nobres são estáveis. Os outros átomos querem adquirir estabilidade também. O que eles fazem? Eles vão se unir. Para que ocorra essa união, tá, de modo a torná-los estáveis, eles vão ter que ganhar, perder, compartilhar elétrons. Tá? De tal forma que eles possam ali ficar com a distribuição eletrônica semelhante ao dos gases nobres. Cuidado! Jamais ali um elemento químico vai perder e ganhar elétron e se transformar num gás nobre. Não, tá? Eles não se transformam num gás nobre, eles vão adquirir estabilidade porque vão ter a mesma distribuição eletrônica dos gases nobres, ou seja, eles vão ficar com a última camada completa. Também, gente, não vamos fantasiar aqui, não são todos os elementos da tabela periódica que respeitam essa regra do octeto, tá? Uma parte dos elementos vão respeitar, outras não vão. O que a gente vai estudar aqui é aquela parte dos elementos que irão respeitar a distribuição, né, eletrônica, de certa forma, que vai ficar ali com 8 elétrons na última camada, tá bom? Agora, olha só, nós vamos começar a falar sobre a ligação iônica, tá? A ligação iônica, ela vai dar origem aos compostos iônicos, tá bom? Como que se dá a ligação iônica? De que forma que ocorre a ligação iônica? Então a ligação iônica é uma ligação que vai ocorrer entre átomos que possuem eletronegatividades bem diferentes. Tá? Lembra que a eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem, tá, de ganhar elétrons. Isso é eletronegatividade.
Tá? Então, quando você pega átomos com eletronegatividade, tá, diferentes, bem diferentes, esses camaradas, porque o que eu quero dizer com diferente? Né? Um quer ganhar elétron, então tem uma eletronegatividade alta, o outro não tem uma eletronegatividade alta, ou seja, ele vai ter uma alta eletropositividade, ou seja, ele vai querer perder elétron. Então, quando você pega um camarada que quer perder com um que quer ganhar, você vai formar que tipo de ligação? Iônica. Isso geralmente acontece quando você pega um metal e um ametal. Por quê? Lembra lá, ó, os metais estão para lá na tabela periódica. Para lá estão os átomos maiores. Tá? Se os átomos são maiores, é mais fácil arrancar elétron. Lembra lá? Quando a gente falou das propriedades periódicas? É mais fácil arrancar. Por quê? Porque o elétron está mais distante do núcleo, sente menos atração. Então, esses camaradas maiores, eles têm tendência a perder elétron. Os camaradas que estão para cá na tabela periódica são os menores. Se é menor, é mais difícil arrancar elétron. Tá? Portanto, o que ele vai ter? Ele vai ter ali, né, uma maior dificuldade, né? Vai ser mais difícil para você arrancar, né, o elétron dele, mas por outro lado vai ser mais fácil atrair. Lembra que ele tem eletroafinidade alta, aqueles elementos? Tem afinidade elétron, porque eles são menores, passa um elétron ali, é mais fácil aquele elétron sentir atração pelo núcleo e entrar ali, tá bom? Por isso que vai acontecer entre metal e ametal. E aí que vem aquele detalhe, hein? Hidrogênio que estava lá na pontinha, hidrogênio é ametal. Fique esperto com isso. Então, a ligação iônica, tá? A gente pode colocar como regra prática que ela ocorre entre um metal, tá? Entre metal e ametal. Ok? Isso é uma regra prática, mas lembre que o que define mesmo é essa diferença na eletronegatividade. Ah, você deve estar perguntando assim, mas será que existe alguma exceção? Lembra que eu falei lá, aquela frase? Na química sempre há uma exceção, se não houver uma exceção, é porque é uma exceção. Você vai ter um caso, por exemplo, que é esse aqui, ó. Tá? BeCl2, o berílio quando se liga com cloro. Esse camarada é metal, esse é ametal, mas a ligação aqui não é iônica, tá? Grava bem. Esse camarada aqui também, ó. Tá? Eles não fazem ligação iônica, por mais que aparenta, ah, mas isso aqui é metal com ametal, mas não faz ligação iônica, tá? Não faz ligação iônica. É ligação do tipo covalente, nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, tá bom? Uma próxima videoaula aí. Então não faz ligação iônica, tá bom? Grava bem isso aqui, gente. Esses dois camaradas não fazem ligação iônica. Pode ser uma questãozinha aí que de repente caia no vestibular, caia na sua prova, ok? Então é interessante a gente saber isso. Existem as suas exceções, sim. Mas geralmente você pega lá um metal que está bem do outro lado lá da tabela, mais um ametal, você acaba tendo ligação do tipo iônica. Como que eu faço para representar um composto do tipo iônico? Me acompanha aqui, ó. Nós vamos ter que usar um macetinho agora, tá? Para facilitar a nossa vida. Que macetinho é essa? A tabela periódica, tá? Como eu disse já na videoaula sobre ela, ela é maravilhosa, ela traz dicas importantíssimas e tem mais uma dica que ela traz pra gente. Lembra lá que as famílias vão de 1 até 18? 1, 2, 3 até 18. Então, olha só que interessante. As famílias 1, 2, 13 a 18, elas têm algo muito legal ali. Você pega ali qualquer elemento da família 1, tá? Lítio, sódio, potássio, qualquer um, vai ter um elétron na última camada, na camada de valência. Qualquer um, qualquer um. Você pega qualquer elemento da família 2, vai ter 2 elétrons na última camada. Qualquer elemento da família 13, 3, 14, 4, 15, 5 e assim sucessivamente. E isso é muito importante para o que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Então, guarda para mim aí o seguinte, quando você pega aqui, ó, a família em que o camarada se encontra, tá? A família, e o número de elétrons na camada de valência, na última camada. Isso vai funcionar para os elementos representativos, os que estão nas bordas, ok? Então, ó, quando você pega lá, família 1, 1, família 2,
2. Pula, dá esse salto, tá? Porque os demais ali do centro já não funcionam assim. Vai lá para a ponta, ó. 13. Ah, 13, quantos que é, professor? 3, tá? Não vai confundir, falar que é 13, não pode. 13, família 13, é 3. E assim vai, ó. Família 14, 4. Família 15, 5. Família 16, 6. 17, 7. E olha lá dos gases nobres, 18, 8. 8 elétrons na última camada, por isso que eles são estáveis, tá bom? Guarda isso aqui, porque vai ser necessário para o momento que a gente vai fazer agora, que é entender como que ocorre a ligação ali entre esses camaradas, tá bom? Ligação iônica. Lembrando, gente, que a ligação iônica, ela vai dar origem aos compostos iônicos ali, e esses camaradas, tá? Por terem ali a questão da formação de íons, atração entre íons positivo e negativo, eles formam uma ligação muito forte. Então são compostos sólidos, tá? Temperatura ambiente, e além de ser compostos sólidos, eles possuem alto ponto de fusão e ebulição, tá bom? Então são dicas importantes aí. Se você pegar, por exemplo, o principal componente do sal de cozinha, o NaCl. O NaCl, se você colocar ele numa panela lá e querer fazer com que ele passe para o estado líquido, você vai precisar de elevar uma temperatura básica ali, pouquinha coisa superior a 800 graus Celsius. Eu acho que no fogão não vai dar muito certo. Mas por quê? Porque o NaCl é um composto iônico, possui alto ponto de fusão e também de ebulição, tá bom? Vamos lá, dada essa dica, o que a gente vai ver agora? Nós vamos ver como montar, né, uma estrutura iônica, um composto iônico, como que eu formo ele, tá? Então para a gente poder fazer isso, a gente vai usar o que a gente chama ali de fórmula eletrônica, tá? Alguns chamam aí de fórmula de Lewis, tá? Fórmula de Lewis, fórmula eletrônica, vai ser a mesma coisa aqui, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Eu vou começar então, pondo aqui, a fórmula eletrônica. O que vai chamar a atenção pra gente aqui, ó, é isso aqui, ó, eletrônica. Eletrônica lembra do quê? Elétron. Então, uma fórmula que vai ter que aparecer aí, elétron, né? E é exatamente isso. Vamos fazer a ligação mais clássica que existe aí, entre o sódio e o cloro, tá bom? Primeira coisa que eu quero que você procure lá na sua tabela periódica, saber se o sódio é um metal ou se ele é um ametal. Lembra da escadinha lá da aula da tabela periódica? Então, você vai olhar, se tiver à esquerda é metal, se tiver à direita é ametal. O sódio está para que lado? Ó? Para lá, não tá? Então o sódio ele vai ser metal, tá bom? Então, olha lá, o sódio ele é um metal. O cloro está para cá, portanto, ele é um ametal. Tá bom? Metal com ametal, nós teremos então a ligação do tipo iônica. E como que vai ocorrer? Como que eu vou fazer essa fórmula eletrônica, professor? Você vai fazer assim, ó. Reescreve aqui, ó, Na, o símbolo do elemento, e procura agora em que família que ele está. Está lá na família 1? Vocês viram a tabelinha que eu coloquei agora há pouco ali? Se ele está na família 1, ele tem um elétron na última camada, na camada de valência, tá bom? Então o que você vai fazer? Você vai representar esse elétron aqui por uma bolinha, um xizinho, tá? Por uma bolinha ali, ó. Então o que é essa bolinha? Essa bolinha é o único elétron que esse camarada tem na última camada. Não é o único elétron que ele tem, tá? Ele tem mais elétrons. Mas esse aqui é o único que ele tem lá na última camada, tá bom? Aí você pega o cloro. Vai lá, qual que é a família do cloro? Opa, família 17. Se é a família 17, quantos 7 elétrons ele tem? Isso aí, 7. Você vai colocar lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como que vai acontecer a ligação? Lembra que eu falei da questão do metal? Para o metal, é vantagem perder elétron. Sabe por que é vantagem perder elétron para ele? Pelo seguinte, se você pegar aqui, ó, vou fazer rapidamente, ó, para o sódio. Se eu fosse fazer a distribuição eletrônica para ele, seria isso, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Tá? Ele tem 11 elétrons. Veja só como é vantagem para ele perder. Se ele perder um, vai perder esse camarada aqui, não vai, ó?
Perde um elétron, perde esse camarada. O que acontece com essa camada dele aqui, ó? Some. A camada de valência dele sumiu, porque só tinha um, perdeu. Tchau, tchau. Quem que passa a ser a camada de valência dele? 2s2, 2p6. Conta comigo aqui. Quantos elétrons tem, ó? 6, 7, 8. Fica com 8 elétrons. Opa! Se tornou estável. Tem a distribuição eletrônica semelhante a um gás nobre. Ok? Tá vendo só? Então, por isso que é vantagem para o metal perder. Porque daí a camada anterior dele já está completa. Beleza, olha só, sossegado. Para o cloro, fica claro aqui, ó. Ele tem 7 elétrons na última camada. O que ele vai ter que fazer então? Ele vai ter que ganhar um. Tá? Porque ele tem 7, ganhou 1, ficou com 8. Tá tranquilo. Então, olha só, como que a gente vai demonstrar isso? Você vai pegar uma flechinha e vai mostrar a transferência que houve, ó. Pronto. Mostrei que houve transferência do átomo de sódio para o átomo de cloro. Isso é a fórmula eletrônica. Só isso? Só isso. Tá? Só isso. E tem um detalhe. Repara o que acontece. O sódio não perdeu um elétron? Se ele perdeu, ele vai se tornar um cátion, um íon positivo. Perdeu um, mais um. O cloro, por sua vez, ganhou um elétron. Vai se tornar um ânion. Ganhou um menos um. Positivo com negativo, se atrai. Atração eletrostática ali. Tá? Por isso que esses camaradas vão fazer o quê? Os dois aqui vão se unir até que a água os separe, né? Se porem água ali, vai separar de novo. Não há o que resista, né? Tá bom? Então, olha só. É por isso que esses camaradas ficam juntos. Por isso que se forma o NaCl. O cloreto de sódio lá, o principal componente do sal de cozinha. Tá bom? É dessa forma que forma esse composto aqui iônico. E aqui nós temos o íon fórmula, né? A fórmula iônica desse camarada. Tá? Utilizei um Na e um Cl. Tá bom? Vou fazer mais um para ver se ficou bem claro aqui. Tem um que eu gosto, porque assim, ele exige um pouquinho de paciência ali, né? Você faz e fala, mas será que é isso? Será que é isso? E vai indo, né? Que é esse camarada aqui, ó. O alumínio, quando vai se unir com o oxigênio. Tá bom? O que vai acontecer aqui? Alumínio com oxigênio. Vamos lá, mesmo esquema. Tá? O alumínio, ele é um metal. O oxigênio é ametal. A diferença de eletronegatividade entre os dois é alta. Tá bom? O oxigênio é bem eletronegativo. Tá? Então, nesse caso, o alumínio, por ser metal, vai perder elétron para o oxigênio. Você vai fazer da mesma forma lá. Procura esse camarada lá na tabela periódica e acha qual que é a família dele. Ah, o alumínio é família 13. Se é família 13, então ele vai ter 13 elétrons na última camada. Representa os 3 lá. 1, 2, 3. Pega o oxigênio. O oxigênio, família 16, 6 elétrons. Então vai ficar lá 1, 2, 3, 4, 5, 6. O metal vai perder. O ametal vai ganhar. O alumínio, metal, tem que perder todos que ele tem na última camada, para ser vantagem. Então ele tem que perder os 3. O oxigênio tem 6. Vai ganhar 2. Mostra a transferência. Passa para cá, ó. 1, 2. Ótimo. O oxigênio ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tranquilo. Está estável. Mas olha, o alumínio sobrou 1. Ele tem que perder todos. Não adianta perder só 2, tem que perder os 3. Sendo assim, vai ser necessário o quê? Um outro oxigênio. Ah, professor, não pode ser outro alumínio? Não, porque o alumínio ele quer perder. Como que ele vai perder para um outro camarada que quer perder também? Não tem jeito, tá bom? Então você vai pegar o oxigênio. Pega outro, não tem problema lá. Família 16, tem 6, olha lá. Transfere. Opa, agora sim, professor. Ficou tranquilo, olha lá. Só que olha só, ele perdeu os 3, mas esse camarada ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não deu de novo. Então você vai precisar do quê? Outro alumínio. Mas pode? Pode. Não tem problema. Vamos pegar outro átomo de alumínio aí, ó. 1, 2, 3. Vou transferir um para lá, ó. Pronto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá tranquilo. Mas ficou 2 ali. Senhor, aonde que isso vai parar?
Calma, já vai parar. Pega outro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou transferir para cá. Vou transferir para lá, ó. Pronto. Perdeu todos. Esse camarada também ganhou o suficiente para ficar com 8. Dessa forma, nós temos ambos estáveis. E o que formou aí, professor? O que formou? Você vai fazer assim, ó. Nós temos aqui 2 átomos de alumínio que foram usados. Então, ó, foram 2, Al2. Nunca escreva assim, nunca escreva assim, tá bom? Você sempre vai colocar aqui, ó, subscrito, partezinha de baixo. Depois, ó, O, e o oxigênio vai ser quanto? 1, 2, 3. O3. Tá bom? Então, formou óxido de alumínio. Ok? Então, é assim que a gente faz para descobrir a fórmula eletrônica e, a partir da fórmula eletrônica, ter aqui o íon fórmula, né? Que é a fórmula iônica do camarada. Precisa saber quantos de cada um que utilizou. Tá? Isso aqui vai funcionar sempre que você precisar. Tá? Mas existe também uma outra forma, na verdade, da gente chegar a esse camaradinho aqui, tipo Al2O3. Que outra forma que é essa, professor? Tá? Seria o caso, por exemplo, de ser fornecido para vocês íons. Aparecer lá íon. Tá? Vamos imaginar que eu tivesse isso aqui, por exemplo, bário 2+, ok? Por que o bário fica 2+? Professor, como você sabe que o bário é 2+? Veja só, gente. Tá? O bário, ele pertence à família 2 na tabela periódica. Tá bom? Ele está lá embaixo, pega lá, família 2, vai descendo, descendo, você vai encontrar ele lá embaixo. Tá bom? O bário, se ele está na família 2, ele tem 2 elétrons na última camada, correto? Para ele se tornar estável, tem que perder esses 2. Se ele perde, ele fica positivo, perdeu o elétron, perdeu o que é negativo. Perdeu quanto? Perdeu 2. Então ele fica 2, tá bom? Ok? E aí você vai unir ele, por exemplo, aqui com o cloro. O tão famoso cloro aí, né? Tá sempre nas provas. O cloro, família 17. Se ele é família 17, ele tem 7 elétrons na última camada, tá bom? Se ele tem 7 na última, quantos que ele precisa de ganhar para ficar com 8? 1, correto? Então ele vai ganhar esse 1. Quando ele ganhar esse 1, ele vai ficar com uma carguinha negativa. Você deve ter notado também, uma curiosidade, que às vezes a gente coloca 2+, mais 2, não tem problema, tá? Isso aqui não é uma continha algébrica. O que eu quero dizer aqui é um sinal que está mostrando se eu estou perdendo ou ganhando elétrons e a quantidade de elétrons que foram ganhos ou perdidos. Então, é normal às vezes vocês encontrarem 2+ ou menos 2. Não tem problema nenhum nisso, tá? Não é uma continha, não tem problema, tá bom? Como que eu vou saber? Digamos que eu cheguei na prova e já achei desse jeito. Seria necessário, para chegar na minha fórmula, eu fazer tudo? Será que é necessário isso? Não. Você vai fazer a famosa regra do escorregador. Já ouviu falar? Olha assim, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha assim, ó. O que você faz? Isso aqui é um macete, tá, gente? Você vai jogar dessa forma, ó. BA. Você vai pegar, esquece agora o sinal algébrico ali. Esquece mais, menos, tá? Isso você não vai baixar. Baixou, tá errado. Você vai pegar aqui, ó, a quantidade, tá, que você tem de elétrons ganhos ou perdidos. Então aqui é 1. 1 vem para cá. Mas você não vai colocar, tá? Não pode colocar 1. A gente deixa assim, ó. Já simboliza que é 1. Tá? Você vai pegar uma equação ali de matemática. Você não vai colocar assim, você não vê, ó, 1x² mais 2x, a gente vai ver direto assim, ó, x², tá bom? Então, 1 você não vai colocar. Não é nem questão de ser facultativo, você não coloca, tá bom? E aí você vai para o Cl, ó. Cl, passo para cá, 2, ó. Não vai o sinal, só vai a quantidade, é um macetinho. Fez aqui, ó, já tem a fórmula. A fórmula tá aí, cloreto de bário, tá bom? Um detalhe, e se você tivesse assim, ó, cálcio 2+, oxigênio 2-, e agora?
Ah, já sei, professor, eu passo, vai ficar Ca2O2. Não. Quando forem carguinhas assim, ó, iguais, pode cortar, formar lá, ó, cal. Tá? Porque, na verdade, gente, se vocês olharem aqui, ó, o que está acontecendo? Esse camarada perdeu 2 elétrons. Então ele vai precisar de quantos cloros? Cada cloro ganha 1. Então ele vai precisar de 2 cloros, por isso que fica 1Ba, 2Cl. Agora aqui, ó, esse camarada perdeu 2 elétrons. Esse ganhou 2 elétrons, precisa de um de cada só. Por isso que a gente pode cortar. Okay? E aí você vai formar aqui o óxido de cálcio, que é a cal. É um modo prático, pode acontecer do vestibular, da sua prova, vai ser dado dessa forma, você já faz direto, ok? Bom, isso aqui então é o que a gente conhece aí como os compostos iônicos, tá bom? Nós temos ainda os compostos covalentes, nós vamos ter aí uma aula específica sobre isso. Mas olhe, pegue bem esses conceitos, guarde aquela questãozinha da família, número de elétrons, tá? E o modo de fazer cada um desses camaradas aqui, tá? Se atente também às propriedades que eu comentei durante a aula ali, ok? E foque bem nisso aqui, faça, né, refaça isso aqui no seu caderno, vai olhando a aula, vai refazendo aí, para que você possa ter um aprendizado bem efetivo, ok? Espero mais uma vez que vocês tenham gostado da aula. Prazer novamente estar aqui na sua companhia. Nos vemos na próxima videoaula.